Estar na palavra de Deus hoje, abrindo nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Eu quero usar os 7 primeiros versos para a nossa meditação nessa noite. Eu vou reler apenas o verso 1, vocês não precisam colocar-se em pé, mas ouçam com atenção o que diz o verso 1. Depois de relê-lo, eu vou também orar. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. O título da meditação desta noite é Generosidade, a graça da contribuição. Pai, temos este texto aberto diante de nossos olhos e carecemos da ajuda do Teu Espírito. Somente Ele pode nos conduzir dentro da Tua vontade, nos encorajando e abençoando. E pedimos ao Pai que Ele o faça pela Tua graça. E em nome de Cristo te agradecemos. Amém. Irmãos, eu vou introduzir primeiro o contexto desse texto que é formado por esses 2 capítulos, capítulos 8 e 9, que são os capítulos centrais dentro do Novo Testamento, naquilo que trata de contribuição, ou seja, do ofertar a Deus. E esses capítulos 8 e 9, mesmo que eles não tratem das nossas ofertas regulares, ou seja, ele não trata da questão dos dízimos. Ele é muito importante porque os princípios que são aplicados aqui quanto às ofertas dedicadas ao Senhor, elas servem para nortear toda a nossa vida no que diz respeito a isso. O contexto aqui é que no primeiro século ainda da igreja cristã, depois de todo aquele período que nós lemos em Atos, que as famílias da igreja em Jerusalém vendiam as suas propriedades e davam aos pobres, alguns anos depois, como é uma questão tanto até matemática, conforme eles foram vendendo as suas propriedades, as dificuldades foram crescendo, a perseguição por parte do Império Romano também, e chegou um tempo, eles não tinham mais nem propriedades para ser vendidas, viviam em grande dificuldade, e foi preciso então que Paulo levantasse aquilo que nós chamamos no Novo Testamento, a grande coleta, a fim de que fosse coletada uma oferta entre as igrejas gentias, porque a situação dos irmãos em Jerusalém era tão grave que havia risco deles padecerem pela fome. Então foi, por parte de Paulo, feito esforço para que as igrejas gentias levantassem esta oferta e fosse direcionado a Jerusalém. Em Romanos 15 ela é citada nos versos 25 e 26, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. A região da Macedônia é a região onde estava, por exemplo, a igreja dos Filipenses. A região da Caia é a região onde estava a igreja dos Coríntios. Mesmo em 1 Coríntios capítulo 16, Paulo vai dizer como esta coleta devia ser feita. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei-os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então, esta grande coleta foi algo organizado, algo centrado num objetivo e praticado com esse objetivo. Só que o contexto dos capítulos 8 e 9 são interessantes, de 2 Coríntios. Quando Paulo passou pela Caia, ou seja, quando ele passou pela igreja dos Coríntios, logo que ele citou essa necessidade, a igreja dos Coríntios se sentiu motivada a participar dessa grande coleta, motivada a contribuir para isso. Só que a motivação deles não se tornou algo real. Paulo foi à Macedônia e, pensando que os coríntios então estariam prontos para a grande coleta, para ajudar a igreja em Jerusalém, falou aos macedônios que realmente havia grande ânimo entre os coríntios. Só que quando chegou o tempo de enviar as ofertas a Jerusalém, os coríntios não tinham colocado em prática aquilo. Então Paulo tem que lhes dizer no capítulo 9:
Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas houve essa dificuldade. O zelo deles não se transformou em prática. Então ele tem que dizer: mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Então, nos capítulos 8 e 9, em suma, Paulo vai encorajar os coríntios a completarem esta grande coleta e, falando disso, Paulo também vai nos transmitir os princípios bíblicos quanto ao ofertar, quanto ao contribuir para a obra de Deus, e nós vamos estudar 5 deles nessa noite. Mas antes, deixa eu abrir 2 parênteses aqui que são importantes. Dentro do contribuir, dentro do ofertar para a obra de Deus. É patente, eu sei disso, que muitas igrejas já no nosso tempo, e há décadas isso acontece, têm realmente ido além daquilo que a palavra de Deus diz. Infelizmente, a obra de Deus, a igreja de Cristo, tem sido vituperada, envergonhada pela prática de algumas igrejas, dentro daquilo que nós chamamos de a doutrina ou o evangelho da prosperidade. Igrejas têm encorajado crentes, pessoas, filhos de Deus, a fazerem negócios com Deus. Isso não é bíblico. Igrejas têm encorajado crentes a doarem tanto para receber tanto da parte de Deus. E é inumerável o número de processos judiciais que estas igrejas têm sofrido, e mesmo assim ainda é grande o seu lucro. O que eu vou dizer-lhes a respeito disso? Não é pela má prática de alguns que nós temos que deixar de falar daquilo que a Bíblia nos ensina. A contribuição é bíblica, o ofertar é bíblico, e mesmo que essas igrejas usem de má fé, se assim o usam, nós, como filhos de Deus, precisamos sempre tratar deste assunto para que também nisso nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, não tenhamos vergonha de falar disso. Não tenhamos vergonha de tratar de um texto bíblico falando da contribuição. Mas aquilo que esse texto vai nos ensinar, e esse é o segundo parêntese, é que em todo o tempo ele trata da questão da contribuição como um sinal de uma vida de comunhão com Deus. Então, crentes, filhos de Deus, eles não negociam, eles não fazem tratos com Deus. O seu ofertar não é uma barganha com Deus. O ofertar, o contribuir bíblico, é uma atividade espiritual, consequência da graça de Deus agindo na minha vida, consequência daquilo que Deus tem feito por mim. Os filhos de Deus, e nós vamos ver isso, eles não contribuem para receber. Eles contribuem porque receberam do seu Deus. Estão ofertando, estão contribuindo em gratidão e amor por aquilo que Deus tem feito por eles. Ou seja, o ofertar dos filhos de Deus é um ato incondicional, amoroso, nós vamos ver, voluntário da parte dos filhos de Deus. E é bom que nós saibamos, então, destes princípios. Dito isto, o primeiro deles significa que contribuir é uma graça concedida por Deus aos salvos. A expressão graça descreve o favor não merecido que um salvo recebe da parte de Deus. Então, contribuir, e se você pode acompanhar aquilo que diz o verso 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas na Macedônia. A primeira coisa que eu quero lhes mostrar é que isso é repetido 4 vezes. O verso 1 fala, a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. O verso 4 diz, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço. O verso 6 diz, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. E o verso 7 diz, portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em conhecimento, em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. O que é o contribuir?
É o resultado do agir de Deus na nossa vida. O que é a contribuição por parte dos filhos de Deus? O que é o ofertar por parte dos filhos de Deus? É o resultado da graça que nos atingiu. É o resultado do evangelho que transformou as nossas vidas. E assim nós podemos dizer duas coisas a respeito disso. Primeiro, que o ato de contribuir por parte do salvo é exatamente isso, o resultado dele ter sido alcançado pela graça de Deus. Eu vou usar a vida de um personagem bíblico. Você lembra de Zaqueu? Lembra quem era Zaqueu no Novo Testamento? Lembra onde Jesus o encontrou? Jesus estava passando, Zaqueu, um baixinho curioso, subiu numa árvore, ele queria ver lá de cima, não ser atrapalhado pelos outros para contemplar Jesus. Que susto de Zaqueu, quando Jesus passa, ele para logo debaixo da árvore e ele olha para Zaqueu. Zaqueu está lá, não é? Querendo ver Jesus. Agora, além de ver Jesus, ele vai conversar com Jesus. E o que ele chama? Ele agora vai então com Jesus para a casa dele, eles vão ter uma refeição na casa dele. E em Lucas 19, os versos 8 e 9, é muito interessante aquilo que acontece com Zaqueu. Um publicano, cobrador de impostos, e olha, se naquele tempo você falasse de um homem desonesto, se naquele tempo você falasse de um homem não confiável, era Zaqueu. Sabe por quê? Porque os cobradores de impostos eram judeus que trabalhavam para o inimigo, ou seja, para o Império Romano, cobrando o tributo de seus irmãos judeus. E nisto havia toda realmente uma forma de desigualdade, de desonestidade por parte daqueles homens, que eram tão mal vistos pela sua comunidade. Mas olha agora o que acontece quando Zaqueu se encontra com Jesus. Ele que diz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Está notando alguma diferença? Um homem absolutamente desonesto e ganancioso está disposto ao que agora? A dar. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo como? Quadruplicado. Olha, você falar isso para um homem ganancioso é pior do que um xingamento. Mas Jesus vai explicar o que aconteceu. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Qual a razão da mudança do comportamento de Zaqueu? Qual a mudança, realmente a razão daquilo que ocorre, a mudança na sua mente, no seu coração? Sabe qual é? O Deus do seu coração havia sido vencido pela presença de Jesus. A transformação da sua vida era agora demonstrada pelo seu comportamento. Mas eu quero usar um outro exemplo do Novo Testamento para demonstrar-lhes que a contribuição não é um fardo, muito pelo contrário, mas um privilégio que nem todos aproveitam. Você também conhece a história em Marcos 10 de um homem rico que chegou até Jesus. Ele chega até Jesus e diz: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz a ele: olha, você sabe os mandamentos, você sabe o que tem que fazer. E ele orgulhosamente diz a Jesus: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha mais tenra idade, desde a minha juventude. Então Jesus, conhecendo o coração dele, diz: olha, então, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e então segue-me. Então o verso 22 diz: mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Para ele isso era um fardo. Para ele isso era algo impossível. E sempre será para todo homem que não conhece Jesus Cristo. Para quem o ofertar é um fardo, para quem o ofertar é algo tão realmente talvez desumano ou desonesto ou qualquer coisa, palavra que você coloque aqui, para quem realmente o ofertar é tudo menos um privilégio, para quem não conhece Jesus. A partir do momento que você conhece Jesus Cristo, você compreende que contribuir para a obra de Deus é um privilégio, jamais será um fardo para os filhos de Deus, jamais será algo realmente ruim ou negativo, será um privilégio para todos aqueles que conhecem Jesus. Uma segunda questão importante, irmãos, de vermos, é que contribuir é também uma graça concedida aos salvos, e é importante que digamos isso, independente da sua condição material. Ou seja, aqui será nos demonstrado como essa questão da contribuição não foi feita apenas para aqueles que têm
posses ou aqueles que têm riquezas materiais, mas a contribuição realmente visa e é levada a todos os filhos de Deus. Olha o que diz o verso 2, narrando aquilo que aconteceu com os macedônios. Paulo diz que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda tristeza abundou em riquezas da sua generosidade. É muito interessante isso, irmãos. Eu vou citar 2 fatos históricos aqui. Primeiro, nós vamos olhar para a região da Macedônia, onde moravam essas pessoas. A região da Macedônia, anteriormente a este texto, ela era rica em minérios como ouro, prata, cobre e ferro. Sempre houve valor nesses minérios. Mas quando o Império Romano tomou a Macedônia dos gregos, o Império Romano simplesmente lapidou tudo, roubou tudo o que tinha de valor naquela região. Realmente minerou, tirou os metais nobres daquela região, até não deixar absolutamente nada. Ou seja, a riqueza que havia ali, o Império Romano havia totalmente tomado. Então, a condição econômica, a situação econômica da terra dos macedônios era uma condição muito difícil. Dá para usar um exemplo disso. Você lê a carta aos Filipenses, não lê? Sabe quem morava em Filipos? Sabe quem eram os habitantes de Filipos? No sul do país eu já vi muito isso, aqui creio que eu não vi ainda. Mas no sul do país há muitas cidades majoritariamente habitadas por aposentados. E esse era o caso de Filipos. Majoritariamente, ou seja, a imensa maioria da população, tratava-se de pessoas aposentadas, ou seja, não trabalhavam mais. Além disso, era uma cidade também habitada por aqueles soldados que haviam sido feridos em batalha e não podiam mais servir ao Império Romano. Era esse tipo de pessoas que habitavam em Filipos. Agora, leia dentro das cartas do Novo Testamento e você descobrirá que a igreja em Filipos foi a que mais apoiou o ministério do apóstolo Paulo nas questões financeiras. Nenhuma outra igreja do Novo Testamento fez aquilo que a igreja em Filipos fez pelo ministério do apóstolo Paulo. Além disso, quando Paulo fala da extrema pobreza, significa que o Império Romano já havia de tal forma lapidado a economia dos macedônios, não havia mais o que tirar, que eles simplesmente decidiram que não cobrariam mais impostos dos macedônios. Sabe por quê? Não valia a pena ir lá cobrar imposto. Simplesmente não valia a pena passar por lá para cobrar tão pouco, gastando tanto com a máquina do império para fazer isso. Então essa era a condição de tribulação e de pobreza dos macedônios. Mas agora notem as bênçãos colhidas por esse trabalho de ofertar deles. Há 2 coisas incríveis ditas aqui. A primeira, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Qual foi o resultado do ofertar por parte dos macedônios? Em meio à tribulação que eles viviam, eles provaram de uma alegria indizível. Foi isso que Deus fez. É interessante essa história. Deus queria abençoar os pobres em Jerusalém. E quem Deus chama para fazer isso? Gente mais pobre ainda. Ele queria abençoar pobres e chamou miseráveis. Não da graça, mas em recursos. A tribulação que eles viviam foi transformada em abundante alegria. E mais do que isso, como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Qual era a diferença entre aquele povo tão pobre? Eles podiam ser pobres materialmente, mas tinham um coração cheio de generosidade. Essa é a diferença deles. É por isso que eram assim. Podiam realmente ter tribulações e pobreza, mas quando Deus deu a eles a oportunidade de contribuir, Deus desejava lhe abençoar com coisas que o dinheiro não podia comprar. Você notou isso? Enquanto eles, de forma miraculosa, contribuíram para o sustento financeiro, o alimento da igreja em Jerusalém, enquanto eles contribuíram financeiramente
para a igreja em Jerusalém. Deus deu para eles coisas que dinheiro nenhum nesse mundo compra: generosidade e alegria. Aonde se vende alegria? Aonde se vende? Será que existe alguma farmácia que você pode comprar 500 gramas de alegria, 500 gramas de generosidade, misturar na água e beber? Não. Essas coisas vêm de Deus. E Deus escolheu aquele povo miserável materialmente para abençoá-los espiritualmente pela disposição deles. Ou seja, a contribuição não é algo levado apenas ou feito exclusivamente para aqueles que têm posses. Muito pelo contrário, todos os filhos de Deus, independente de suas posses, podem e devem abençoar a obra de Deus dessa forma. A terceira questão: contribuir, é importante que entendamos isso, é um ato absolutamente voluntário por parte do cristão. É bom que nós compreendamos que a natureza da contribuição bíblica é exercida de forma absolutamente voluntária, como diz os versos 3 e 4, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para os santos. Notem que Paulo deixa isso claro: segundo o seu poder e acima do seu poder, fizeram como? Contribuíram de forma voluntária. Eles não foram chantageados, eles não foram manipulados, eles não foram pressionados, porque realmente nem havia como pressioná-los, mas eles, de acordo com as suas posses, e ainda acima das suas posses, e aqui nós entendemos que possivelmente Deus fez algo, Deus realizou uma obra, nós não sabemos o que permitiu que eles contribuíssem além do que eles podiam. Mas tudo isso é ressaltado, eles o fizeram de forma voluntária, ou seja, eles fizeram as ofertas de forma voluntária e consciente de suas condições. Há duas coisas importantes aqui. O Senhor diz no capítulo 9 que Ele ama a quem dá com alegria. Esta é a norma, esta é a prática da vida cristã. Nenhum de nós é constrangido a dar. Nenhum de nós é manipulado a dar, nenhum de nós é obrigado a dar. Os filhos de Deus, eles contribuem voluntariamente ao seu Deus, à obra do seu Deus, porque amam ao seu Pai Celeste. Aqui está a diferença. Os macedônios não precisavam ser obrigados. Quando que você precisa obrigar alguém que ama? Quando que você precisa obrigar alguém que tem o coração cheio de gratidão? Não há necessidade de obrigação. Quando ele diz, segundo o seu poder e acima do seu poder, deram voluntariamente, ele diz aqui que eles não sentiam simplesmente simpatia pelos irmãos judeus, mas era o resultado da graça de Deus no coração deles. O que nós precisamos entender nessa questão é se isso também é realidade dentro do nosso coração. De que forma nós estamos contribuindo para a obra do nosso Deus. Nós estamos fazendo isso porque esta generosidade é resultado da graça de Deus, ou seja, nós estamos entendendo, nós estamos compreendendo o que Deus tem feito por nós, então temos feito também voluntariamente, de forma alegre e amorosa por Ele. É interessante entender que a contribuição voluntária sempre foi uma marca do povo de Deus. Eu vou aqui lembrar quando o povo de Israel ofertou para a construção do tabernáculo, olha que texto incrível. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Precisava construir a casa de ouro. Foi pedido ao povo de Israel que contribuísse. E olha o resultado no capítulo 36. E falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi o quê? Proibido de trazer mais. Você consegue imaginar isso? Moisés teve que proibir o povo de ofertar. A razão era simples:
porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. O povo de Deus sempre foi o povo da generosidade. O povo de Deus sempre foi o povo de ser voluntário a trazer ao seu Deus em reconhecimento pelo que o seu Deus tem feito para com ele. Ou seja, ao ofertar, este ofertar voluntário demonstra que as ofertas consagradas pelos filhos de Deus é uma questão entre eles e Deus. Uma gratidão e uma generosidade geradas pelo Deus a quem serve. A quarta questão, a contribuição de um salvo também é fruto de sua consagração pessoal. Olha o que diz o verso 5. E não somente fizeram, falando dos macedônios, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Essa expressão, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, nós temos que entendê-la dentro do contexto bíblico. O que significa dar-se primeiramente ao Senhor? Eu creio que isso está dentro daquilo que diz 1 Coríntios 10, 31, quando nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Então, quando nós ofertamos primeiro ao Senhor, depois para aquilo que é depois, ou seja, a visão daquilo que é necessário na obra, mas primeiro para o nosso Deus, significa que nós estamos buscando a glória de Deus em primeiro lugar. Irmãos, quando nós ofertamos ao nosso Deus, é isso que é pedido de nós. A glória do Senhor, a honra do seu nome. Por que consagramos os nossos dízimos? Por que consagramos as nossas ofertas? Por que consagramos a promessa de fé? Por que estamos empenhados na construção do templo ali no Jardim Cerrado? Há uma razão para isso. E a razão é que nós queremos glorificar o nome do nosso Deus. Eu disse a vocês algum tempo atrás que um templo construído num lugar como este templo, e como o templo que Deus permitindo será construído no Cerrado, é um testemunho físico da graça de Deus àquele povo. É um testemunho material. As pessoas o verão, adentrarão, provarão da sua comunhão, realmente de estarem ali assentados ouvindo a palavra de Deus, como um testemunho do amor de Deus por eles. Nós estamos buscando o que ao construirmos uma igreja naquele lugar? A glória do nosso Deus. Também é o reconhecimento prático que todas as coisas pertencem ao nosso Deus. Alguns versos antes, o verso 26 diz: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Quando nós entregamos nossas ofertas a Deus, nós estamos dizendo a Ele: Senhor, eu apenas estou devolvendo o que é teu. Nunca foi meu. Foi o Senhor que me deu. Eu sou um administrador, um mordomo das coisas que pertencem a Ti, e eu estou devolvendo aquilo que pertence ao Senhor, como um filho amado do Senhor, como resultado daquilo que o Senhor tem feito primeiro a mim. Isto é gratidão. Nós damos, e eu disse isso no início, contribuímos, não como uma barganha, não para ganharmos, mas porque já recebemos. Então é o resultado da nossa gratidão. Para terminarmos, a contribuição deve ser entendida pelos salvos como manifestação de sua vida espiritual. Eu preciso dizer-lhe isso. Nunca separe contribuição de vida espiritual. Essas coisas andam juntas. Nós não estamos tratando aqui de questões mundanas, a contribuição, e de questões espirituais, a minha vida com Deus, não. Tudo isso é santo. Tudo isso provém de Deus. Tudo isso está dentro da mesma questão. Ou seja, o contribuir é resultado da nossa vida de comunhão com o nosso Deus. O contribuir é resultado do meu amor por Cristo, diante de tudo aquilo que Ele realizou por nós. Olha o que diz o verso 7. Porque assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em conhecimento, em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Notem as coisas que Paulo está dizendo aqui. Abundais na confiança em Deus. Abundais no conhecimento da palavra de Deus. No conhecimento das coisas de Deus. Abundais
no esforço para com as coisas de Deus e no amor para com os servos de Deus. Então continue no mesmo rumo, abundando nesta graça de contribuir para a obra de Deus. Ou seja, isso não é algo separado das outras coisas espirituais, isso é algo dentro das realidades espirituais. E eu vou mostrar a você como isso se adequa ao nosso culto. Irmãos, a Bíblia mostra 3 formas de adorarmos ao nosso Deus. E nós usamos essas 3 formas nos nossos cultos. Primeiro, nós adoramos a Deus através dos membros do nosso corpo. Ou seja, pela nossa presença física na sua casa, por servi-lo, fazendo tantas coisas aqui na igreja. A segunda forma, Hebreus diz que a adoração é fruto de lábios que confessam o seu nome. E nós adoramos a Deus então como? Através do nosso cantar. Mas a Bíblia também diz que nós adoramos a Deus através dos nossos bens. Então, quando nós recolhemos, quando nós consagramos as ofertas no culto, isso é também uma forma de adoração ao nosso Deus. É como estarmos cantando, é como estarmos servindo e nós estamos contribuindo. Ou seja, é uma forma de adoração ao nosso Deus. Está dentro das questões espirituais. Ou seja, é uma parte ativa da vida cristã, da qual Paulo diz: portanto, assim como tudo abundeis também nesta graça. Ou seja, a contribuição é resultado da graça de Deus operando na vida dos salvos. O contribuir para a obra de Deus, de forma alegre, espontânea, voluntária, amorosa, é resultado daquilo que Deus tem feito por nós. É resultado da sua obra por nós. Quando nós falamos de generosidade, nós temos que perceber que numa das únicas vezes, e eu quero terminar com este verso, uma das únicas vezes que Paulo dirige-se diretamente à pessoa de Jesus, em Atos capítulo 20, ele vai dizer assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É interessante que Paulo tenha recordado desta verdade exatamente nessa porção. É interessante que Paulo tenha recordado do que Jesus lhe ensinou. Feliz é aquele que pode dar. Ele é mais feliz do que aquele que pode receber. Mas ambos são felizes. Ambos são abençoados. Se você tem dado, é primeiro porque você tem recebido. Se você tem o privilégio de dar, o privilégio de ofertar, o privilégio de contribuir, isso é resultado da generosidade de Deus com você. Você tem percebido como Deus é generoso conosco? Nós não podemos esquecer, quando falamos de generosidade, daquilo que João 3,16 diz, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu. Deu a quem? O seu próprio filho. A maior generosidade do que isso? Deus podia ter escolhido um de nós, seria inútil, mas Ele escolheu o seu próprio filho para que resolvesse o nosso problema. Deus sempre agiu com generosidade conosco. Olhe para a sua própria vida. A forma com que Deus tem lhe tratado. Deus é ou não é generoso? Ele tem sido generoso todos os dias. Então, quando Deus nos chama a sermos generosos também, no ofertar para a sua obra, Ele simplesmente está dizendo: olha, simplesmente hajam de acordo ou na medida que eu tenho agido com vocês. A generosidade dos cristãos é resultado da generosidade de Deus. Não uma barganha, não um acordo, não qualquer negócio, não, mas resultado daquilo que Deus já fez por nós. Aqui está a grande diferença da generosidade. Estamos dando para Deus, não porque esperamos que Ele venha dar algo para nós. Não, sabe o que é a generosidade? Nós estamos dando sem esperar nada em troca. Nós estamos dando ao nosso Deus, dizendo: Senhor, Tu não és obrigado a nada. Tu não és obrigado a me devolver nada. Tu não és obrigado a me abençoar em nada mais.
tu não és absolutamente obrigado, absolutamente nada. Então eu lembro de Jó. Lembra o que Jó disse? Ainda que ele me mate. Olha a ousadia de Jó, ousadia da fé dele. Ainda que ele me mate, mesmo assim o adorarei. Lembra disso? Ele diz, olha, Jó, naquela situação ele diz, olha, só falta que ele me esmague definitivamente e a minha vida termina. Mas mesmo assim, mesmo que Deus fizer isso, eu ainda vou adorá-lo. A generosidade não exige nada de Deus, porque entende que Deus já deu tudo o que precisamos. E Ele tem cuidado absolutamente de nós. Que nos lembremos disso, amados irmãos. Vamos orar.